Bora começar essa maratona de linfomas felinos? Então vamos lá, pessoal. Para a gente começar, eu gostaria sempre, né, eu sei que tem desde oncologistas já experientes até pessoas que estão iniciando na área de oncologia, assim como clínicos de felinos, né, que não trabalham exclusivamente com oncologia. Então, nesse comecinho, eu gostaria de fazer uma introdução, um panorama geral da doença, e aí depois a gente vai, em cada um dos tipos anatômicos, a gente vai aprofundar um pouco mais as informações. Então, linfoma, né, por definição, seria uma neoplasia de células linfóides. Lembrando, pessoal, que pelo fato de ser uma célula circulante, a gente não tem linfoma apenas nos órgãos linfóides. Então, que a gente pode ter linfoma em órgãos não linfóides, que a gente chama de linfomas extranodais. Então, linfoma extranodal é aquele linfoma que se origina num órgão não linfóide. E os gatos, pessoal, eles vão ter predileção por determinados sítios anatômicos. Então, o gato gosta de fazer linfoma extranodal em cavidade nasal, em rins, laringe, e traqueia e sistema nervoso, né? Principalmente medula espinhal. Então, os gatos eles têm essa característica de terem sítios anatômicos de preferência. Mas, obviamente, que a gente pode ter como eu comentei, linfoma em qualquer órgão. Então, eu posso ter eventualmente aí um linfoma ocular, um linfoma em cavidade oral, enfim. Então, o linfoma, ele é assim, ele é uma neoplasia que a gente pode ter de forma primária em qualquer órgão, ok? E aí, por que é tão importante, né, linfoma quando a gente fala dos felinos? Porque é sim a principal neoplasia na espécie felina. Os dados epidemiológicos, eles mostram que cerca de 30 a 50% de todos os tumores que acontecem na espécie felina são linfomas. Alguns anos, nós fizemos esses levantamentos epidemiológicos da nossa realidade. Tá? E aqui, para nossa realidade, o linfoma ele fica em torno de 20 a 25% da casuística do nosso setor de oncologia. Então, eu diria para vocês que de cada 5 gatos que chegam no nosso consultório, né, para atendimento oncológico, um, no mínimo, tem linfoma. Tá? Então, essa daí é realmente pensando em todas as possibilidades, de neoplasias, realmente é um número extremamente alto. Em relação à faixa etária, né, nós estamos muito acostumados a falar de câncer, principalmente em animais idosos. Porém, quando a gente fala em linfoma, isso muda um pouco, porque a gente pode ter, né, os linfomas induzidos por FeLV, e aí a gente vai ter, infelizmente, linfomas em gatos muito jovens, a partir aí, às vezes, gatos com 10 meses, 1 ano, já portadores de linfoma, né? Então, normalmente, esses gatos jovens que desenvolvem linfoma, não é uma regra, mas muitos deles têm uma participação direta com as retroviroses. Bom, então, não tenho dúvida que o linfoma é a neoplasia mais frequente em gatos até 1 ano de idade. Por mais que a gente chame, né, o vírus da leucemia felina, na rotina a gente vê muito mais linfoma do que leucemia, né? Essa que é a verdade aí numa rotina prática. Infelizmente, né, a gente ainda tem no Brasil uma alta taxa de felve, portanto, vai ser relativamente frequente nos depararmos com linfomas em gatos, às vezes que nem chegaram a 1 ano de idade, ok? Em relação à epidemiologia da doença, então vocês já viram que a gente não necessariamente vai ter uma faixa etária bem determinada. Eu vou ter gatos muito jovens, eu vou ter gatos de meia idade e eu vou ter gatos idosos com linfoma. O que muda entre isso, pessoal, entre essas variáveis, muitas vezes é o tipo de linfoma. Isso sim, eu vou ter linfomas induzidos por FeLV em gatos mais jovens e linfomas não induzidos por FeLV em gatos mais idosos, ok? E nós sabemos que algumas regiões brasileiras têm alta incidência de felve. Então, eu sempre costumo dizer que a gente tem que cuidar muito quando a gente lê trabalho epidemiológico americano, né, ou europeu, porque eles não refletem a nossa realidade brasileira. E mesmo dentro do Brasil,
a gente vai ter realidades muito distintas. Hoje, como eu atendo num setor privado, né, a gente tem o centro de oncologia numa área que é uma área de animais bem cuidados, a gente atende muito mais linfoma gastrointestinal, é o nosso linfoma número um na rotina. Porém, se vocês ainda atenderem uma grande quantidade de gatos que têm acesso à rua, se a cidade onde vocês atendem ainda tem alta incidência de felve, provavelmente vocês vão pegar mais linfomas mediastinais, certo? Então, qual é o linfoma mais comum? Ele vai depender de como que é o cenário aonde vocês atendem. Se são gatos mais FeLV negativos, vocês vão atender mais linfoma gastrointestinal. Se for gatos ainda que têm acesso à rua, não vacinados e tudo mais, com alta incidência de FeLV nessa localidade, vocês vão atender muito mais linfoma mediastinal. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ler trabalhos epidemiológicos, né, de incidência, porque vai ter diferenças, né? Na Europa e nos Estados Unidos, com o advento da vacina, que chegou muito mais cedo que a nossa, as incidências de FeLV positivo para eles são extremamente baixas, então alterando aí os linfomas mais prevalentes, ok? Então vocês têm que tomar muito cuidado na hora de entender isso, que o Brasil ele vai ter uma realidade diferente da Europa e diferente dos Estados Unidos. E mesmo dentro do mesmo país, mesmo dentro do Brasil, às vezes vocês trabalhando em bairros diferentes, vocês vão ter realidades diferentes, né? Então, bairros com animais que têm acesso à rua vão ter mais linfoma mediastinal. Animais que, por exemplo, vivem em prédios, que não têm acesso à rua, que são vacinados, vocês vão ter mais o gastrointestinal. Então, tomem bastante cuidado quando falarem de epidemiologia de linfoma, tá? O sul tem uma alta incidência de FeLV ainda, algumas regiões, e a gente tem dois trabalhos do sul, né, que lembra muito essa realidade. Então, aqui é um trabalho com 125 casos, então o gastrointestinal e o mediastinal como os mais importantes, e aí a gente consegue ver muito essa participação do FeLV, ó. No mediastinal, dos 35 gatos, 31 eram FeLV positivo, e olha só, média de idade de 2 anos. Já no gastrointestinal, dos 42 casos, só 7 eram FeLV positivo, e olha só, média de idade já muito, gatos muito mais velhos, acima de 10 anos de idade. Então, esse exemplo brasileiro, ele reflete muito aí essa diferença epidemiológica entre linfomas mediastinais e gastrointestinais, que tendem a ser os mais comuns. Esse é um trabalho que foge um pouco à regra, também um trabalho do sul, tá? E aqui, pessoal, vocês notam que a incidência de linfoma gastrointestinal foi a mais baixa, tá? Talvez que eventualmente esses pacientes podem ter vindo muitos de necrópsia. Então, a chance de um gato com linfoma mediastinal ir para necrópsia é muito maior do que um gato com linfoma gastrointestinal de baixo grau, que muitas vezes nem vai morrer dessa doença. Mas eu acho que o que chama atenção nesse trabalho, né, é um trabalho de Santa Catarina, é a realidade brasileira ainda da alta incidência de gatos FeLV positivos portadores de linfoma. Então, nesse trabalho, mais da metade dos gatos tinha positividade para FeLV. Então, a gente consegue ver essas diferenças na década de 80, em que a gente tinha ainda, né, Europa e Estados Unidos muito FeLV, e aí, conforme foi controlando o FeLV, foi diminuindo a incidência dos linfomas mediastinais e aumentando a incidência dos linfomas gastrointestinais. Então, esse aqui é um trabalho europeu, né, mais precisamente da Alemanha, e ele exemplifica muito isso. Ó. Até 1994, na Alemanha, 59% dos casos eram associados a FeLV. Depois desse período, só 13% associado a FeLV. A gente pode dizer, pessoal, que, de certa forma, a vacinação para FeLV no Brasil é algo recente. Então, pode ser que daqui a 15, 20 anos, nós também tenhamos essa mudança de cenário. Porém, hoje ainda, né, a nossa realidade brasileira ainda é de alta incidência de FeLV. E lembrando, né, que muitas vezes, mesmo que essas pessoas
às vezes vão ter esses animais domiciliados, vão ter esses pacientes em apartamento, muitos vieram de resgate de rua e já trouxeram a doença. Então, isso também é uma realidade que precisa ser levada em consideração. Olha só como muda, né? Esse aqui é um trabalho holandês que eles, aqui eu acho que só que eles deviam ter fracionado essa década de 80 até 2002, porque eles pegaram bem a década de transição. Mas olha só, dos 54 gatos, 4 eram positivos. Mas por quê? Porque após 1995, né, já começou a cair. Mas se a gente pensar hoje, Holanda, né? Olha só, pessoal, 15 animais, nenhum felve positivo. 61 animais, nenhum felve positivo. 29 animais, um felve positivo. Então, realmente, essa não é a nossa realidade brasileira, tá? Então, assim, trabalhos europeus, eles vão ter taxas de retroviroses próximas a zero. E por que que isso é importante, né? Se vocês estão aqui no Brasil. É importante na hora que vocês estão lendo os artigos, para que vocês avaliem as taxas de sobrevida desses artigos e não se confundam na hora de passar taxas de sobrevida para os tutores. Porque se eu desenvolvo um trabalho de linfomas de alto grau num país com a alta incidência de retrovirose negativa, provavelmente a resposta a esses protocolos vão ser muito melhores. Então, tomem cuidado que não dá para extrapolar o resultado de um trabalho para linfoma de alto grau desenvolvido numa região de FeLV negativo e achar que eu vou ter a mesma resposta num paciente FeLV positivo. Então, a gente sabe que o fato desse animal ser FeLV positivo, ele vai influenciar negativamente a resposta à minha terapia e a sobrevida desses meus pacientes. Então, isso precisa ficar muito, muito claro quando vocês forem ler esses trabalhos e quando vocês forem passar essas informações para os tutores, ok? Então, falando em causa, né? Os tutores sempre vão perguntar, mas, doutor, por que que ele teve isso? O que que levou a isso? No caso dos linfomas, em algumas situações a gente consegue dizer, em outras não. Então, não há dúvidas que em algumas situações os oncovírus eles ainda vão participar, né? Principalmente aqui falando então do FeLV. Então, o FeLV ele é um oncovírus mutagênico, ele tem a capacidade de penetrar no DNA do linfócito e ele causar mutação, mas cuidado, pessoal, né? Nem todo linfoma vai ter uma participação grande de FeLV. A gente tem alguns subtipos principais, como o mediastinal, o medular e alguns casos de multicêntrico. Então, esses aqui seriam os principais subtipos relacionados à FeLV. FIV não tem essa capacidade mutagênica, o FIV ele só causa imunossupressão e a imunossupressão favorece o desenvolvimento de linfomas. A imunossupressão ainda em gatos transplantados nos Estados Unidos, que fazem uso de corticoterapia, né, de terapias imunossupressoras crônicas. E uma dúvida que surgiu, que a gente vai discutir, é o quanto realmente gatos de tutores fumantes estariam sob maior risco. A gente vai ver que existem alguns resultados conflitantes, mas que a maioria hoje não apontam um efeito tão direto. Então, começando pelo FeLV, que acaba sendo o nosso protagonista aqui. Então, quando eu tenho um gato FeLV positivo em fase progressiva, ou seja, ele tem manifestação clínica, ele tem viremia persistente, eles costumam viver muito pouco, né? Eles costumam viver menos de 3 anos após aí o diagnóstico da doença. E muitas vezes esses animais vão morrer por N outras causas, né? Por doenças secundárias a essa imunossupressão. E quando a gente fala de imunossupressão, de FeLV e tudo mais, a gente sabe que 25% desses gatos vão desenvolver algum tipo de neoplasia, principalmente linfoma. Mas cuidado, pessoal, gatos FeLV positivo, eles vão estar predispostos ao desenvolvimento de linfoma, ao desenvolvimento de leucemias, ao desenvolvimento de síndrome mielodisplásica. A gente sabe que osteocondromatose também pode ser induzida por FeLV.
Então, a gente sabe que o FeLV pode induzir osteocondroma e osteocondromatose. E ainda o FeLV, pessoal, ele pode sofrer uma recombinação genética e ele dá origem ao FeSV, tá? Que é o vírus dos sarcomas felinos. Então, não tem nada a ver aqui com a nossa aula, mas eu sempre gosto de lembrar esse ponto em relação ao FeLV, né? O FeLV ele pode fazer recombinação genética com o proto-oncogene do gato e se transformar em FeSV, que é o vírus do sarcoma felino. Como que eu vou diferenciar, por exemplo, um sarcoma de aplicação de um sarcoma induzido por FeLV, um sarcoma induzido por FeSV? Principalmente pela apresentação e faixa etária. Sarcomas de aplicação, eles tendem a ser em gatos mais idosos e eles tendem a ser massas únicas com taxas de metástase mais baixas. Enquanto que no FeSV, a maioria deles vai ser gatos mais jovens, eles tendem a apresentar múltiplos sarcomas, o que não é uma apresentação comum de sarcoma. Então, muitos gatos com FeSV vão desenvolver aí 5, 6, 8 lesões distintas e o FeSV tende a ser mais agressivo, tá? O FeSV ele tende a ter uma taxa de metástase um pouquinho maior. Então, essas características, faixa etária mais precoce, apresentação múltipla e comportamento mais metastáticos, fazem com que a gente consiga, né, sugerir que esse gato desenvolveu aí o vírus do sarcoma felino, né, o chamado FeSV. Mas, voltando aqui, né, para nossa aula de linfoma, então lembre-se, pessoal, quais são os linfomas mais associados à FeLV? Então, eu deixei uma tabelinha aqui para vocês, tá? Isso a gente vai recapitular quando a gente falar de cada uma dessas formas anatômicas, mas com certeza o nosso principal representante aqui é o linfoma mediastinal. Acho que quem já atende aí na oncologia já deve ter visto muitos pacientes, tá? Então, a maioria são gatos que desenvolvem linfomas mediastinais. Cuidado, pessoal! Vocês vão se deparar, isso a gente vai conversar amanhã, vocês vão se deparar com gatos jovens, prestem bastante atenção. Vocês vão se deparar com gatos jovens que desenvolvem linfoma mediastinal e são negativos para FeLV, tá? Por quê? Porque a gente sabe que mesmo que o gato seja FeLV negativo, né? Se a gente pegar uma população de gatos com linfoma mediastinal, FeLV negativo, ainda assim o linfoma mediastinal tende a cometer gatos até 3 anos de idade. Então, essa é uma informação importante. Nem sempre o fato do gato desenvolver linfoma mediastinal em fases jovens é por causa do FeLV. Se eu pegar dados americanos, se eu pegar dados europeus, em uma população de linfoma mediastinal com gatos FeLV negativo, vocês vão ver que tem alta incidência ainda em animais até 3 anos de idade. Tá? Então, deixo bem claro aqui que sim, no Brasil, a maioria dos linfomas mediastinais são induzidos por FeLV em gatos jovens. Mas na realidade europeia, na realidade americana, a gente continua tendo, claro, numa menor proporção, linfomas mediastinais, porém, uma grande parcela desses animais são FeLV negativo, porém ainda jovens, tá? Então, essa é uma informação que eu vou repetir amanhã, mas eu gostaria de deixar ela bem destacado aqui para vocês. Outro linfoma que tem altíssima relação com o FeLV é o de medula espinhal. A maioria daqueles gatos que vêm com paralisia, a gente vai ver de membro pélvico, principalmente em região lombosacra. É um importante diferencial para paralisia de membros pélvicos em gato, porque normalmente vai pegar membro pélvico, que a maioria está localizado em região lombosacra, tá? E principalmente em região extradural, fora ali, ele está realmente fora da meninge, fora da medula, em localização extradural, que é a mais comum dos linfomas de medula espinhal. Isso vai interferir depois, a gente vai conversar sobre os exames que a gente vai solicitar para fechar esses linfomas.
Os linfomas multicêntricos, eles podem ou não ter correlação com FeLV, mas aqui no Brasil, sim, a gente tem uma alta incidência de linfomas multicêntricos induzidos por FeLV. O grande cuidado que a gente tem que ter aqui, pessoal, é que quando a gente faz o diagnóstico só por citologia, a gente corre um risco. Por quê? Porque os gatos FeLV positivo, eles podem desenvolver linfoma multicêntrico, mas eles podem desenvolver a chamada hiperplasia linfóide atípica, que mimetiza a clínica de linfoma e mimetiza o achado citológico de linfoma. Então, às vezes, né, as pessoas vão diagnosticando linfomas multicêntricos, mas alguns desses gatos eventualmente não tinham linfoma multicêntrico, eles tinham a hiperplasia linfóide atípica, que mimetiza clínica e morfologicamente linfoma, né? Então, uma citologia de uma hiperplasia reacional atípica induzida por FeLV, ela pode ser muito parecida com a de um linfoma. E aí, o cuidado que a gente tem que ter de evitar dar diagnóstico de linfoma multicêntrico baseado só em citologia, né? Em cães, em algumas situações, a gente fica seguro, mas em gatos a gente tem que tomar um pouco de cuidado, em relação a isso, tá? Então a gente precisa ficar muito atento que não fechar diagnóstico de linfoma multicêntrico baseado somente em citologia, sempre remover um linfonodo, mandar para análise, porque aí através da arquitetura do linfonodo e associado às vezes a uma imunohistoquímica, a gente consegue fazer essa diferenciação. Já linfomas gastrointestinais, eles não têm relação com FeLV na maioria das vezes, tá? Então, para linfomas gastrointestinais, a gente não vê essa associação. Linfomas cutâneos, linfomas renais, pessoal, a literatura, normalmente, ela não traz uma forte associação com FeLV. Porém, pessoal, eu tenho casos que eu creio que sim, que possam ser induzidos por FeLV. Quando a gente chegar lá nesse tópico, eu vou mostrar alguns casos, né? Por exemplo, eu já peguei linfomas tarsais em gato FeLV positivo de 1 ano. E aí ninguém vai me convencer que um gato com 1 ano desenvolvendo linfoma cutâneo apresentação tarsal, sendo FeLV positivo, que não haja correlação, tá? Então, embora os trabalhos não mostrem uma correlação tão direta, existem sim situações que linfomas cutâneos e renais podem ser induzidos por FeLV. A gente não sabe exatamente, né, o quanto isso é prevalente, mas pode haver alguma associação. E falando em linfoma renal, curiosamente, ele é mais associado a FIV do que FeLV, tá? Então, isso é uma das informações que a gente tem em relação a linfomas renais, que eles podem ter mais participação de FIV do que FeLV, ok? Lembrando que o FIV não causa mutação direta. O FIV ele causa imunossupressão e a imunossupressão favorece o desenvolvimento de linfomas. E os linfomas de cavidade nasal, que normalmente também não estão associados a FeLV.